Hola, buenos días. Les pido perdón por el atraso en enviar las respuestas de los ejercicios, pero aí estão. Eu estou enviando, inclusive, as respostas dos exercícios da última aula, mas a gente vai falar aqui sobre cada um. Eu vou ler o texto com vocês e a gente vai ver por que era cada resposta. Então, a gente vai fazer lá uma revisãozinha, né? Uma revisão. Ali naquele exercício que vocês fizeram em casa, a gente tinha um vocabulário de Navidad, um vocabulário de Natal. Nesse texto, então, a gente... cadê? Aqui. A gente tinha, então, a palavra Navidad, que significa Natal, Papai Noel, árvore de Navidad, né? A árvore de Natal. Ele diz lá que se come cordeiro ou pavo, que é esse animalzinho aqui, um cordeiro. Pavo é peru. Lembra pavão, né? Mas é peru. E Los Reyes Magos, que é o que a gente pode pensar, os Reis Magos. Eu vou ler ali o texto com vocês, então. La Navidad en Espanha. Então, como é o Natal lá na Espanha. La Navidad se celebra a lo largo y ancho del mundo. Então, o Natal ele é celebrado em grande parte do mundo. Em casi todas as casas há um árbol de Navidad, uma decoração navideña, uma comida, algo que recuerda que estamos em plenas fiestas navideñas. Então, na maior parte das casas tem uma árvore de Natal, alguma decoração, alguma coisa que lembra que a gente está em época de Natal. Los niños envían su carta a Papá Noel e a los Reyes Magos para pedir sus presentes. Aqui, a palavra presentes está em português, porque aqui a palavra que estava aqui nesse lugar era regalos, que é a mesma coisa que presente em português. Então, as crianças enviam suas cartas para o Papai Noel e para os Reis Magos para pedir seus presentes. E todo o mundo empieza a falar de sentimentos de amor, fraternidad, solidariedad, mas, aunque con ingredientes comunes, cada país tiene sus tradiciones. E em muitos casos, as diferenças são enormes. Então, que ainda que a gente tenha ingredientes comuns de comida, de decoração no Natal, cada país, então, tem uma tradição e que, às vezes, as diferenças são enormes. Aí começa aqui. La Navidad, então o Natal, empieza en España con el sorteo tradicional de Lotería de Navidad del 22 de diciembre. 2 dias depois, la noche del 24 de diciembre. Então, o Natal na Espanha começa com um sorteio na loteria, né? Um sorteio de Natal. Depois, no dia 24, eles chamam de Nochebuena. Aqui no Brasil, a gente costuma chamar de véspera de Natal, né? Então, em Nochebuena, se cena em família. Cena é jantar. Então, se janta em família. Lo más habitual es que se cocine cordeiro ou pavo relleno. A gente já falou sobre esses dois animais. E de sobremesa, eu grifei ela aqui como eu fiz com presente, porque essa palavra também está em português. Aqui a palavra é postre. Então, de sobremesa, haya una bandeja em cima da mesa repleta de todo tipo de dulces. Então, de sobremesa, tem uma bandeja em cima da mesa com vários tipos de doce. E se Nochebuena e o dia de Navidad são momentos muito familiares, então, se o Natal, né, a véspera de Natal e o Natal são um momento de família, Nochevieja e Ano Novo se suele passar com os amigos. Então, o que a gente chama de véspera de Ano Novo e Ano Novo, lá se passa com os amigos. Se passa, então, o Natal com a família e o Ano Novo com os amigos.
El 31 de diciembre, a las 0 horas se comen 12 uvas, al compás de las 12 campanas del reloj de la Puerta del Sol. Se dice que si consigues comerte todas las uvas a tiempo y sin atragantarte, tendrás suerte los 12 meses del año nuevo. Eu também costumo comer as 12 uvas assim que vira o ano. E eu, inclusive, vou contando lá. Janeiro, fevereiro, março, e vou comendo. É uma tradição parecida que a gente tem aqui. La Navidad española llega a su fin con la llegada de los Reyes Magos. La noche del 5 de enero, todos los niños con sus padres asisten a las cabalgatas de Reyes, que se celebran en todos los pueblos y ciudades, mientras llega la tan esperada e mágica noite. Então, no dia 5 de janeiro, as crianças com seus pais assistem essa cavalgada de reis, que acontece em todos os povoados. Já el Dia de Reyes, el 6 de enero, uma vez que se han abierto os presentes, olha, essa palavra de volta, né, que é regalo, se saboreia o tradicional roscón de Reyes. Então, eles só abrem os presentes no dia 6 de janeiro e comem esse roscón de Reyes. Se quiserem pesquisar para ver como é essa comida. Então, vamos lá as perguntas. A primeira ali é 25, dizia ali, de acordo com o texto, podemos dizer. Então, de acordo com o texto, o que a gente pode dizer? A. Se celebra a Navidad no mundo de maneira igual, com ingredientes comunes, aunque cada país tem suas tradições. Diz que o Natal é celebrado igual em todo mundo? Não, está dizendo que tem coisas diferentes. Então, não pode ser a A. A B. La Navidad en España es un día en que todos celebran con sus amigos. Y en este día se come 12 uvas para que tenham suertes a lo largo de la vida. Primeiro, que não é no Natal que se come uva. E depois que não é para o resto da vida, né? A sorte é só para aquele ano. Então, não pode ser a B. En Navidad, los niños envían cartas solamente a los Reyes Magos para contarles que todo el año ellos se portaron muy bien con los padres. Diz que só enviam cartas para os Reis Magos? Não estava lá, estava dizendo que enviam cartas para o Papai Noel também. A D já está marcadinha aqui. Por que é ela? La Navidad es la época del año celebrada el día 24 y 25 de diciembre, donde se juntan las familias para hablar de sentimentos como amor, fraternidade e solidariedade. Tá certo, né? No Natal, a gente celebra 24 e 25 de dezembro, lá também, e as pessoas se juntam e falam dessas coisas. Não é a E, vamos só confirmar, porque diz lá, em Navidad é muito comum que as pessoas tenham um árbol para esperar a chegada de las cabalgatas de los reyes que se celebra em todos os pueblos. É no Natal que eles ficam esperando essa cavalgada dos reis? Está dizendo que essa cavalgada acontece somente no dia 5, né? Então tá lá, era a D. A 26 lá pede um sinônimo para a palavra fiesta. O sinônimo, então, é uma palavra que tem um significado muito parecido. Fiesta, a gente sabe que é festa. Então vamos lá. Fiesta, fiasco, obra, celebración, vacaciones, fieltro. Festa e celebração parecem sinônimos, né? Acho que pode ser. Por que não são um outro? Festa é o mesmo que fiasco? Não, né? Mesmo que obra. Tem os mesmos significados em português. Vacaciones quer dizer férias. A gente pode fazer uma festa nas férias, mas não quer dizer a mesma coisa. Celebração quer dizer a mesma coisa que festa. Então tá certo, é a C. Ele pergunta lá também da 27. De acordo com o texto, se comem 12 uvas para ter suerte los 12 meses del año. Verdade? La 2. La Navidad empieza en España con el sorteo del premio gordo de la lotería. Verdade?
A 3 ali. Em Navidad sempre se come em restaurantes e não prepara nada em la casa. Não é isso que diz o texto, né? Diz que as pessoas ficam em família para comer, mas não diz que se come em restaurantes. Então, só a 1 e a 2 estão corretas. Então, a resposta B é a certa. A gente tem ali um outro textinho com um espacinho. Lembra que a gente viu os artigos, os artículos na última aula? É sobre isso que é a próxima pergunta. Idiomas e las escrituras del mundo. Todos niños aprenden el idioma de sus padres. Sin embargo, cada vez son más numerosos los que hablan 2 o más idiomas y que pueden comunicar con personas de culturas y de países diferentes. Todos sabemos que es fácil olvidar una frase dicha oralmente. La escritura nació precisamente para recordar y transmitir ideas, experiencias, noticias e informações. As línguas habladas se transcribem de muitas maneiras diferentes. Então, está falando ali que todos os meninos, as crianças, aprendem o idioma de seus pais, mas que cada vez mais tem crianças que falam mais de um idioma, né? E que podem se comunicar com pessoas de cultura e de países diferentes. Aí fala ali que todos sabemos que é fácil esquecer uma frase que alguém falou, que é por isso que nasceu a escrita. E que as línguas faladas são escritas de maneiras diferentes. Então, a gente tem aqui um espaço. A 28 quer saber qual seria. Niños é um substantivo masculino. E está no plural, né? Porque a gente tem niño e niños. Então, o correto é los mesmo. Todos los niños. Porque não dá para ser lá niños. Primeiro, porque ele está no singular e é feminino. Aqui, ó. Lá. Ele não pode ser, porque é singular e aqui é plural. Não é também, porque é singular e a gente sabe qual. E unos também não. Então, a resposta é mesmo A. Ele pede lá. El término destacado é considerado Está dizendo idioma. Porque a gente já consegue ver aqui que ele é um substantivo. O substantivo, ele nomeia as coisas, né? Ele dá nome. Então, idioma é um nome. E é masculino, porque é o idioma. A mesma coisa em espanhol. El idioma. A gente consegue ver o ele aqui, ó, que é a indicação de masculino. Então, tá correta a B. Aí a outra coisa, ali na 30 é o mesmo. De acordo com o texto. A gente tem lá. Actualmente encontramos niños que hablam solamente um idioma. Não é isso que o texto disse. O texto disse que a gente consegue encontrar crianças que falam 2 ou mais idiomas. Então, a caiu fora. Não pode ser. 2. Hablar 2 ou mais idiomas é muito importante, pois dessa maneira podemos comunicar-nos com pessoas de outros países. É isso que ele diz. Quando a gente fala mais de um idioma, a gente consegue se comunicar com pessoas de outros países. A 3. Las línguas habladas siempre se reproduzem de maneira igual. Eu sei que foi colocado aqui a D, mas não pode ser. Eu peguei esse gabarito daquele lá. Na verdade, aqui somente a 2 está correta. Então, ela é a letra C. Um sinônimo para a palavra numeroso. Numeroso é igual em português. Então, escasso quer dizer que não tem. Então, não pode ser B. Reduzido é menos? Não pode ser. Pouco? Também não. Profundo? Abundante dá a mesma impressão de mais, né? Então, a resposta correta é a A. A gente tem mais um texto ali. Os governos de Lula e Henrique Cardoso transformaram a Brasil. A começos de anos 90, Brasil parecia que não arrancava, sofrendo uma grande inflação e uma decadência de sua economia. Pero, com o governo de Itamar Franco e o Plan Real, criado por Cardoso, o país começou um arranque imediato.
Cardoso pronto se viu recompensado com a presidência do país e implantou uma política neoliberal que le valió para derrotar a Lula da Silva en las elecciones. Tras la retirada de Cardoso, Lula ascendió hasta la presidencia del país, continuando las políticas económicas de su antecesor y dando un fuerte impulso a las medidas sociales y las relaciones exteriores con tanta fama dieron. Con estos dos presidentes, Brasil se ha puesto a la altura de las demás naciones avanzadas. Y mismo que le falte mucho, la nueva presidenta Dilma, tras Lula, tiene gran parte caminho por delante. Vamos ver ali as perguntas. Ele pede para completar, então, o primeiro. Vamos ver qual deles é. Lo, los, unos, lá ou las. Por que que é lo? Ali tá dizendo a, mas é los. Porque anos é masculino e ele tá em plural. Então, é los años. Então, é aqui a letra B. La contracción es la unión de una preposición em um artículo definido. Então, ele está perguntando qual é o que preenche lá o segundo. Esse aqui a gente não precisa nem voltar no texto. A gente tem aqui esse não está contraindo, não está junto, que seria de al, de lá, alô, ó, estão separados. Então, a gente só tem o al e o de. Al camino tiene gran parte del camino por delante. Então, tá certo aqui, ó. Letra D. A gente tem ali, de acordo com o texto, Brasil, em los anos 90, sofreu problemas com a inflação. É o que ele diz, tá certo. Mas a economia cresceu de maneira impressionante. A2, diz que na disputa entre Lula e Fernando Henrique, o Lula foi derrotado, disse o texto, então, dando a presidência ao Henrique Cardoso, que implantou uma política neoliberal. Aí ele diz ali, quando Lula governou o país, não deu continuidade às políticas econômicas do governo de Fernando Henrique, que não é verdade. Então, a 1 e a 2 estão corretas, sendo a resposta a letra B. Estamos quase terminando. Aí lá na frase, com estes dois presidentes, Brasil se ha puesto a la altura de las demás naciones. Ele pede um sinônimo como nos outros. Governantes, governadores, donos, ministro, deputados, presumidos. É a resposta correta. De acordo com o texto, podemos dizer que, através da presidência de Fernando Henrique Lula, Brasil está à altura de nações mais avançadas. É isso que ele diz lá no finalzinho do texto, então a gente não precisa nem ler os outros. Agora eu vou ler para vocês o texto do próximo exercício, para facilitar, tá bem? Um momento. Vou pegar lá na página 22, se vocês quiserem acompanhar, vocês podem pausar o vídeo. A página ali tá errada, é a página 24, tá bem? Aqui, ó, 24. E diz lá,
El sistema educativo em Espanha. Eu vou ler ele para vocês, mas vocês vão fazer os exercícios em casa sozinhos, tá? El sistema educativo espanhol é obrigatório desde os 6 anos hasta los 16 anos. Empieza com a educação primária e finaliza com a educação secundária, ou ESO. Então, está dizendo lá que no sistema espanhol começa com 6 anos até os 16. La escolarización en España está financiada por el Estado e é obrigatória entre as edades de 6 e 16 anos. Então, está dizendo que é a idade obrigatória, como a gente já viu, dado que não se repitem cursos. Aunque a educação não universitária em las escolas públicas é gratuita, então está dizendo lá que a educação não universitária, toda essa educação até os 16 é pública e gratuita. Em Espanha, os pais devem pagar os livros, os materiais e às vezes os uniformes de seus filhos. Então, que a educação, a escola ela é pública, mas que às vezes os pais precisam pagar os livros, os materiais e os uniformes. Uma vez que a escolaridade obrigatória termina, o estudante optará entre ir ao instituto, bachillerato, ou passar a uma escola de formação profissional. Solo aqueles que terminem o bachillerato podem ascender a uma universidade. Então, antes de ir para a faculdade, né, a universidade, eles têm que terminar o bachillerato. Que palavra, né? Há 3 tipos de escolas no sistema educativo espanhol: as públicas, colégios concertados e colégios privados. Os horários escolares dependem do tipo de escola, aunque podem funcionar de 9 às 5. Então, das 9 horas da manhã até as 5 da tarde, com um descanso de 2 horas para almoço. E algumas outras escolas podem começar às 9 da manhã e terminar às 2 da tarde, que é o horário da comida em Espanha. Então, ele depois mostra ali a divisão. Tem a educação infantil, que é a pré-escola, que se divide em 2 ciclos. O primeiro, para niños entre 0 e 3 anos, e o segundo, para niños de 3 a 6 anos de idade. Então, lembra lá que a pré-escola não é obrigatória, que diz lá que é obrigatória só a partir de 6 anos. Depois, eles entram na escola primária. A escola primária em Espanha, a menudo denominada simplesmente como colégio, é o começo da educação obrigatória. A escola primária se compõe de 6 cursos acadêmicos, de los 6 anos a los 12. Então, de 6 a 12 anos é o que eles dizem educação primária. Depois é a secundária, que é mais ou menos a divisão que a gente tem aqui depois para o Fundamental 2, né? Diz lá. Depois da escola primária, em Espanha, os estudantes devem continuar com a educação secundária, obrigatória, que generalmente dura de los 12 a los 16 anos de idade, que é a parte obrigatória. Depois, eles têm, então, o bachillerato, que é o que a gente viu já antes, que não é parte do ensino obrigatório, mas é um ciclo de cursos acadêmicos para estudantes de 16 a 18, que tem matérias comuns e coisas optativas que são para especialização, modalidade de concentração em uma determinada disciplina. A ideia é que se faça algumas matérias específicas antes de entrar na faculdade. Por exemplo, se a pessoa vai fazer letras, que foi o curso que eu fiz. Então, provavelmente ela vai ter aulas de literatura, de português e coisas assim, para depois, quando ela entrar na faculdade de verdade, ela já tem um preparo para isso. E depois vem, então, a formação profissional, que é uma outra parte. Está dizendo ali que existem 2 tipos de formação profissional na Espanha. Os ciclos formativos de grado médio, para os que solo têm diploma de ESO, quer dizer, então, que a pessoa não fez o que eles chamam de bachillerato, que eles só estudaram, então, até 16 anos, seria o ensino médio, né, a parte obrigatória. E depois também tem os ciclos formativos de grado superior, para quem fez
o bachillerato, que eles podem fazer, então, completar esse ciclo e passar para a universidade. E está dizendo ali no finalzinho, então, que esses títulos universitários, eles normalmente são de 4 anos, igual aqui no Brasil, com exceção de títulos de medicina e alguns outros cursos que duram 6. Um texto bem tranquilo, a gente foi lendo e explicando no caminho, para vocês responderem as páginas 25. Ali na página 26, vocês vão ver que vocês têm uma parte de vocabulário. Sabe igual a gente viu ali de Natal? A gente tem um vocabulário de objetos que a gente precisa na aula, em la classe. Eu trouxe alguns, na apostila tem outros, mas vocês podem pesquisar também no Google, que a gente tem então la mochila, el pegamento, a cola, né? El estuche, el cuaderno, las tijeras, los rótulos fluorescentes, el libro, la agenda e uma regla. Aqui na apostila de vocês têm alguns outros. Vocês conseguem ver pelo desenho e se não tá aqui, vocês podem buscar no dicionário, que a gente sempre faz as aulas de espanhol com dicionário. Então, os exercícios para vocês são da página 25, que é o do texto que a gente leu, a 26 e a 27. Tá bem? Se vocês precisarem de alguma coisa, eu vou estar online. E também vocês podem me mandar o e-mail. Tirem fotos, como da outra aula, dos exercícios feitos e me mandem ou por e-mail ou subam aqui no Senec Digital. Muchas gracias, les mando un beso, un saludos y cuídense mucho. Vamos a cerrar eso.